Você já imaginou receber a notícia de que sua família herdou 30 milhões de reais? Pois é exatamente isso que aconteceu com os 5 irmãos Cavalcanti em março de 2019. Mas o que aconteceu depois é tão bizarro que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Essa é a história de Rodrigo, Marina, Lucas, Beatriz e Daniel Cavalcanti. 5 irmãos de uma família comum de Goiânia. E eu te garanto que você nunca ouviu nada parecido com isso. Mas antes de começar, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like no vídeo, porque isso realmente ajuda o canal a crescer. E se inscreve também, porque toda semana eu trago histórias que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Os irmãos Cavalcanti moravam em Goiânia, capital de Goiás, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Em 2019, a cidade estava em pleno desenvolvimento, com novos empreendimentos surgindo por todos os lados. Rodrigo, o mais velho com 42 anos, trabalhava como engenheiro civil. Marina, 39 anos, era professora de inglês. Lucas tinha 36 anos e era contador. Beatriz, 33, trabalhava como fisioterapeuta. E Daniel, o caçula com 30 anos, era publicitário. Os 5 levavam vidas completamente normais. Cada um tinha sua própria família, seus próprios compromissos. Eles se reuniam todo domingo na casa da mãe, Dona Carmen, para o almoço tradicional. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa. A mesma rotina de décadas. Nada indicava que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. Mas em 12 de março de 2019, uma terça-feira, algo aconteceu. Os 5 irmãos receberam uma ligação. Era do escritório de advocacia Mendes e Associados de Brasília. A secretária, muito educada, pediu que todos comparecessem pessoalmente ao escritório. Era sobre uma herança significativa. Agora, você precisa entender uma coisa. O pai dos irmãos Cavalcanti, seu Jorge, tinha partido 15 anos antes, em 2004. A família sempre achou que ele não tinha deixado nada além de dívidas. Seu Jorge era caminhoneiro, viajava pelo Brasil inteiro, ganhava bem, mas nunca pareceu ter acumulado fortuna. Então essa ligação sobre herança não fazia sentido nenhum. Rodrigo, sempre o mais prático, ligou de volta. Conversou com o advogado responsável, Dr. Henrique Mendes, e foi aí que ele ouviu algo que mudou tudo. Seu Jorge tinha, na verdade, investido em propriedades, imóveis comerciais em Brasília, e esses imóveis, ao longo dos anos, valorizaram absurdamente. A herança total estava avaliada em 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Os 5 irmãos ficaram em choque. Marina chorou ao telefone com Rodrigo. Lucas começou a fazer contas mentalmente. Beatriz não conseguia acreditar. Daniel, o caçula, simplesmente riu, achando que era trote. Mas não era. O escritório enviou documentos por e-mail. Certidões, registros de imóveis, avaliações. Tudo real, tudo legítimo. O advogado explicou que precisavam comparecer pessoalmente para assinar documentos. Era necessário que todos os 5 estivessem presentes. A partilha seria feita de forma igualitária, 6 milhões para cada um. Mas tinham que ir a Brasília, pessoalmente, até o final daquela semana. Os irmãos se reuniram na casa de Rodrigo naquela mesma noite. Foi uma reunião diferente de todas as outras. Havia empolgação, sim, mas também uma tensão estranha. Dinheiro muda as pessoas. E eles sabiam disso. Marina sugeriu que fossem todos juntos no mesmo carro. Um gesto simbólico de união. Rodrigo concordou. Lucas achou boa ideia. Beatriz e Daniel também toparam. Decidiram viajar na quinta-feira, 15 de março. Sairiam às 5 da manhã de Goiânia. Chegariam em Brasília por volta das 8. Resolveriam tudo e voltariam no mesmo dia. Simples assim. Pelo menos era o que eles pensavam. Rodrigo tinha uma Mitsubishi Pajero Sport Prata, ano 2017. Espaçosa, confortável, perfeita para 5 adultos. Ele abasteceu na quarta à noite, conferiu os pneus, o óleo, tudo. Queria que a viagem fosse tranquila. Na quinta-feira, 14 de março, às 4h30 da manhã, os 5 irmãos se encontraram na casa de Rodrigo. Marina trouxe um bolo que tinha feito, um bolo de fubá, receita da mãe. Eles comeram juntos, conversaram, riram. Tinha um clima de aventura, sabe? Como se fossem adolescentes indo para uma viagem. Às 5 horas em ponto, entraram no carro. Rodrigo dirigindo, Lucas no banco do passageiro, Marina, Beatriz e Daniel no banco de trás. Todos com os documentos necessários, RG, CPF, certidões de nascimento. Rodrigo tinha até levado uma pasta com todos os e-mails trocados com o escritório. Pegaram a BR-060 em direção a Brasília.
A estrada estava tranquila naquele horário. Poucas carretas, poucos carros. O dia começava a clarear devagar. O céu tinha aquele tom alaranjado típico do cerrado ao amanhecer. Durante a primeira hora, conversaram animados. Faziam planos. Marina queria viajar para a Europa. Lucas pensava em abrir o próprio escritório de contabilidade. Beatriz sonhava em montar uma clínica. Daniel queria investir em sua agência. Rodrigo, sempre conservador, falava em guardar tudo, investir com cautela. Mas espera, porque tem um detalhe importante aqui. Às 6h20 da manhã, Rodrigo parou em um posto na cidade de Alexandria. Precisava ir ao banheiro. Todos desceram, esticaram as pernas. Daniel aproveitou e comprou água e biscoitos. O atendente do posto, seu Manuel, depois contaria aos investigadores que os 5 pareciam normais. Conversavam, riam, nada de estranho. Ficaram ali uns 15 minutos. Voltaram para a estrada às 6h35. Faltavam cerca de 120 quilômetros até Brasília. Mais ou menos 1h30 de viagem. Chegariam com tempo de sobra para o compromisso, marcado para as 9 da manhã. E é aqui que a história começa a ficar realmente estranha. Às 7 horas da manhã, Rodrigo mandou uma mensagem no grupo da família. Era um grupo de WhatsApp que incluía a mãe, os irmãos, cunhados, sobrinhos. Ele escreveu: "Estamos chegando, tudo certo. Depois, contamos tudo." Mensagem normal, tranquila. A mãe respondeu com um emoji de coração. Essa foi a última comunicação que alguém teve com os 5 irmãos. Às 9h15 da manhã, a secretária do escritório Mendes e Associados ligou para Rodrigo. Não atendeu. Ligou para Marina. Não atendeu. Tentou os outros 3. Nada. Todas as ligações iam direto para a caixa postal. Ela comentou com o Dr. Henrique que os clientes não tinham aparecido. Ele achou estranho, mas decidiu esperar. Talvez tivessem se atrasado. Às 10 da manhã, nada. Às 11, nada. Meio-dia, nenhuma notícia. Doutor, Henrique ligou para Rodrigo. Sem resposta. Mandou e-mails. Nada. Começou a ficar preocupado. Aquilo não era normal. Pessoas prestes a receber 30 milhões não simplesmente somem. Enquanto isso, em Goiânia, Dona Carmen também tentava contato. Ligava para um, ligava para outro. Nada. Os telefones chamavam e caíam. Ela começou a sentir aquela angústia típica de mãe. Algo estava errado. Às 2 da tarde, Dona Carmen foi até a delegacia. Explicou a situação. Os 5 filhos tinham saído de manhã para Brasília. Não davam notícias há horas. Os celulares não atendiam. A polícia inicialmente disse que precisava esperar 24 horas, mas Dona Carmen insistiu. Chorou, implorou. Um dos delegados, sensibilizado, decidiu fazer algumas ligações. E foi aí que começou uma investigação que duraria meses. A primeira coisa que a polícia fez foi rastrear o celular de Rodrigo. A última localização registrada foi às 7h12 da manhã, na BR-060, próximo à cidade de Cocalzinho de Goiás. Depois disso, nada. O aparelho parou de emitir sinal. A polícia entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Pediu para verificarem câmeras de segurança ao longo da rodovia. Levou algumas horas, mas conseguiram imagens. E o que viram foi interessante. A Pajero de Rodrigo passou pela praça de pedágio de Alexandria às 6h40 da manhã. Passagem registrada, 14 minutos depois de saírem do posto. Normal até aqui. Mas depois, nenhuma outra câmera registrou o veículo. A próxima câmera estava em Cocalzinho, 30 quilômetros à frente. A Pajero deveria ter passado por ali entre 7 e 7h15, mas não passou. Simplesmente não apareceu nas imagens. Como assim um carro desaparece de uma rodovia? A polícia começou a trabalhar com algumas hipóteses. A primeira era que eles tinham pegado algum desvio, alguma estrada vicinal. Mas por quê? A rota para Brasília era direta pela BR-060. Não fazia sentido desviar. A segunda hipótese era acidente. Talvez tivessem saído da pista, capotado em algum lugar remoto. A PRF mobilizou equipes, fizeram buscas aéreas com helicóptero, percorreram cada metro da rodovia entre Alexandria e Cocalzinho. Olharam acostamentos, barrancos, áreas de mata. Nada, nenhum sinal de acidente. A terceira hipótese, e essa era a mais perturbadora, era sequestro. Mas sequestro não fazia sentido. Ninguém sabia que eles estavam indo buscar uma herança milionária. Só a família sabia. E o escritório de advocacia, claro. Como alguém poderia ter planejado um sequestro? Agora, o que eu vou te contar agora vai mudar completamente sua perspectiva sobre esse caso. No dia seguinte, sexta-feira, 15 de março,
Um fazendeiro chamado Ademir Soares estava verificando sua propriedade. A Fazenda Santa Rita, localizada a uns 15 quilômetros da BR-060, próxima a um pequeno povoado chamado Girassol. Era uma região remota, com poucas casas, muito mato. A fazenda tinha um lago artificial, um açude grande que Ademir tinha mandado construir uns 10 anos antes para irrigação. O lago tinha uns 8 metros de profundidade no centro, água escura, barrenta. Ademir estava passando de trator próximo ao lago quando notou algo estranho. Manchas de óleo na superfície da água, manchas recentes, porque não estavam ali no dia anterior. Ele tinha passado por aquele mesmo local na quarta-feira e estava tudo normal. Ele parou o trator, desceu, se aproximou da margem. As manchas formavam um círculo, mais ou menos a uns 10 metros da beira, como se algo tivesse afundado ali, algo grande. Ademir sentiu um arrepio, voltou correndo para a casa sede, ligou para a polícia, explicou sobre as manchas de óleo, falou que achava que tinha algo submerso no lago. A polícia, que já estava mobilizada procurando os 5 irmãos, levou aquilo muito a sério. Em 2 horas tinha uma equipe do Corpo de Bombeiros na Fazenda Santa Rita. Levaram equipamento de mergulho, lanchas, cordas. Eram 3 mergulhadores experientes. O primeiro mergulho aconteceu às 3 da tarde. Visibilidade 0. A água estava completamente turva. O mergulhador desceu com uma corda guia. Foi tateando o fundo. Lama, pedras, galhos. E então, a 5 metros de profundidade, ele tocou em algo metálico. Ele puxou a corda para sinalizar. Subiu. Reportou o que tinha encontrado. Os outros 2 mergulhadores desceram. Amarraram cabos no objeto. E com a ajuda do guincho do caminhão dos bombeiros, começaram a puxar. Levou 40 minutos. Devagar, muito devagar, o objeto começou a emergir. Primeiro apareceu um retrovisor, depois o capô, então o para-brisa. Era a Pajero Prata de Rodrigo Cavalcante. As pessoas que estavam na margem do lago ficaram em silêncio. Dona Carmen, que tinha ido até lá com a polícia, caiu de joelhos, porque todo mundo sabia o que aquilo significava. O veículo estava completamente fechado, portas travadas, vidros intactos. Quando finalmente conseguiram abrir, encontraram os 5 irmãos. Rodrigo estava no banco do motorista, cinto afivelado, mãos no volante, Lucas no passageiro, Marina, Beatriz e Daniel no banco de trás, todos com os cintos, como se estivessem apenas dirigindo normalmente. Não havia sinais de luta, não havia sinais de desespero. Eles estavam apenas ali, no fundo de um lago, dentro de um carro fechado. A perícia foi chamada imediatamente. O carro foi rebocado, levado para análise. E o que descobriram nas semanas seguintes foi ainda mais desconcertante. Primeiro, não havia nenhuma marca de colisão no veículo. A Pajero estava intacta, sem amassados, sem arranhões novos. Segundo, os freios estavam funcionando perfeitamente. Terceiro, não havia nenhuma falha mecânica. O carro estava em perfeitas condições. As autoridades analisaram a rota. Da BR-060 até a Fazenda Santa Rita eram 15 quilômetros de estrada de terra, uma estrada secundária, pouco usada. Para chegar ao lago, seria necessário passar por uma porteira, atravessar um pasto e dirigir deliberadamente até a margem. Não era algo que aconteceria por acidente. A investigação começou a considerar várias possibilidades. Será que Rodrigo, por algum motivo, desviou da rota principal? Será que ele queria ir até aquele lago específico? Mas por quê? Ninguém da família conhecia aquela região. Ninguém tinha ligação com a Fazenda Santa Rita. Os investigadores entrevistaram Ademir Soares, o dono da fazenda. Ele jurou que nunca tinha visto os irmãos Cavalcante antes, não conhecia ninguém da família, não tinha nenhuma relação com Goiânia, era fazendeiro há 30 anos, vivia ali tranquilo. Então, começaram a surgir teorias. A primeira, defendida por parte da polícia, era homicídio seguido de encenação. Alguém teria forçado os 5 irmãos a desviarem da rota, teria colocado o carro no lago, teria saído antes do veículo afundar. Mas essa teoria tinha furos. Como uma pessoa sozinha controlaria 5 adultos? E não havia nenhum ferimento nos corpos que indicasse violência prévia. A segunda teoria era mais perturbadora. Sugeria que um dos irmãos tinha feito aquilo intencionalmente, que por algum motivo relacionado à herança, alguém tinha decidido tirar a vida de todos. Mas essa teoria também não fazia sentido. Por que fazer isso quando todos iriam receber 6 milhões cada um? Não havia disputa. A partilha seria igualitária. A terceira teoria envolvia algo que ninguém queria admitir. Um pacto. Os 5 irmãos, juntos, teriam tomado uma decisão. Mas por quê?
Eles estavam prestes a ficar ricos. Tinham famílias, filhos, planos. Não fazia o menor sentido. Os telefones celulares dos 5 foram periciados. O último uso registrado foi a mensagem de Rodrigo às 7 da manhã. Depois disso, todos os aparelhos foram desligados manualmente, ao mesmo tempo, às 7h12. Como se alguém tivesse deliberadamente cortado qualquer possibilidade de rastreamento. Os peritos encontraram algo interessante no histórico de navegação do celular de Rodrigo. 2 dias antes da viagem, na terça-feira à noite, ele tinha pesquisado no Google. Como funciona a herança Inventário Brasil? Normal. Depois, prazo para receber herança. Também normal. Mas então, impostos sobre herança 30 milhões. E aí, a última pesquisa, feita às 11h30 da noite, quanto tempo inventário grande valor. Marina também tinha feito pesquisas. No celular dela, a perícia encontrou advogados golpe falsa herança e como saber se herança é real e escritório advocacia Brasília golpe. Lucas tinha pesquisado partilha herança conflito familiar e herança pode causar separação, irmãos. Esses históricos de pesquisa revelavam algo importante. Os irmãos estavam preocupados, desconfiados. Será que achavam que a herança era golpe? Será que tinham medo de conflitos entre si? Mas mesmo assim, por que pegariam uma estrada secundária e entrariam num lago? A polícia investigou o escritório Mendes e Associados. Tudo checado, legítimo, registrado há 23 anos. Dr. Henrique Mendes era advogado renomado em Brasília, especializado em direito sucessório. A herança era real. Os documentos eram autênticos. Os imóveis existiam. Tudo verdadeiro. Então, o que tinha acontecido? Em abril de 2019, um mês após o ocorrido, a polícia recebeu uma ligação anônima, uma voz feminina. Ela disse que sabia de algo sobre o caso Cavalcante. Disse que tinha visto a Pajero Prata na manhã de 15 de março, na estrada vicinal que levava à Fazenda Santa Rita, por volta das 7h15 da manhã. A mulher disse que estava voltando de uma cidade vizinha, passando pela estradinha de terra quando viu a Pajero. O carro estava parado, no acostamento. Ela diminuiu, olhou, tinha gente dentro, mas pareciam estar apenas conversando. Então ela seguiu em frente. Não achou nada demais. A polícia tentou rastrear a ligação. Orelhão em Cocalzinho, sem câmeras próximas. A mulher nunca mais ligou, nunca se identificou. Mas aquele relato confirmava algo importante. A Pajero realmente tinha entrado naquela estrada secundária e tinha parado. Os irmãos estavam vivos, conversando sobre o quê? Os investigadores voltaram a analisar tudo. Refizeram a cronologia completa. Saíram de Goiânia às 5 da manhã. Pararam em Alexânia às 6h20. Retomaram viagem às 6h35. Passaram pelo pedágio às 6h40. Rodrigo mandou a última mensagem às 7. Os celulares foram desligados às 7h12. E por volta das 7h15, segundo a testemunha anônima, estavam parados na estrada vicinal. O que aconteceu entre 7 e 7h15? Uma nova teoria começou a ganhar força. Talvez eles tivessem descoberto algo sobre a herança, algo sobre o passado do pai, algo tão perturbador que mudou tudo. Mas o quê? A polícia decidiu investigar a vida de seu Jorge mais a fundo. Conversou com amigos antigos, colegas de estrada, descobriram coisas interessantes. Seu Jorge, o caminhoneiro que todos achavam simples, tinha na verdade uma vida paralela que a família desconhecia. Ele não só tinha comprado imóveis em Brasília, ele tinha uma segunda família lá, uma mulher, Marinalva, com quem viveu por 12 anos, e 3 filhos, filhos que Dona Carmen nunca soube que existiam. Quando seu Jorge partiu em 2004, ele estava oficialmente casado com Carmen, mas mantinha essa outra vida na capital. E os imóveis que geraram a herança de 30 milhões? Estavam em nome de seu Jorge, sim, mas alguns tinham Marinalva como coproprietária. A questão legal era complexa. A herança deveria ser dividida entre todos os herdeiros legítimos. Isso significava os 5 irmãos Cavalcante de Goiânia, mais os 3 filhos de Brasília. 8 pessoas no total, não 6 milhões cada, mas 3.750.000 cada. Mas tem mais. Dr. Henrique Mendes, o advogado, sabia disso. Sabia da segunda família e estava conduzindo o processo de forma irregular. Ele tinha convocado apenas os 5 irmãos de Goiânia. Estava tentando fazer a partilha sem incluir os outros 3 herdeiros. Por quê? Porque Marinalva estava pagando ele para isso. Ela queria que os filhos dela ficassem com tudo. Tinha oferecido ao advogado uma porcentagem generosa. O plano era o seguinte: fazer os 5 irmãos de Goiânia assinarem a documentação.
Depois, descobrir os outros herdeiros, entrar com ação anulando tudo, alegando fraude, e no processo, garantir que os filhos de Brasília ficassem com a parte maior. Só que algo deu errado, muito errado. Em junho de 2019, 3 meses após o ocorrido, a polícia prendeu o Dr. Henrique Mendes, prendeu também Marinalva, e aí, sob pressão, ambos confessaram. Na noite de 13 de março, véspera da viagem, Dr. Henrique ligou para Rodrigo. Eram umas 9 da noite. Disse que tinha descoberto uma informação importante sobre a herança. Disse que era melhor conversarem antes dos irmãos virem a Brasília. Marcou um encontro. No meio do caminho, na Fazenda Santa Rita, às 7 da manhã de quinta-feira. Rodrigo ficou desconfiado, mas aceitou. Pensou que fosse algo relacionado aos impostos ou alguma documentação extra necessária. Não contou para os irmãos porque não queria preocupá-los. Na manhã de quinta, quando estavam na estrada, Rodrigo desviou para a estradinha vicinal. Disse aos irmãos que tinham que fazer uma parada rápida, encontrar o advogado, resolver algo sobre os documentos. Os irmãos estranharam, mas confiavam em Rodrigo. Ele era o mais velho, o mais sensato. Se ele achava necessário, então tudo bem. Chegaram à Fazenda Santa Rita. A porteira estava aberta. Rodrigo seguiu as instruções que tinha recebido por telefone. Passou pelo pasto, chegou próximo ao lago, parou o carro, esperaram, e foi aí que Dr. Henrique apareceu. Não estava sozinho, tinha 2 homens com ele, homens armados, capangas contratados por Marinalva. O que aconteceu nos próximos minutos é baseado no depoimento de Dr. Henrique. Ele disse que o plano era apenas assustar os irmãos, fazer com que eles desistissem da herança, ameaçá-los, dizer que se continuassem com o processo, algo de ruim aconteceria. Mas Rodrigo reagiu, discutiu, disse que ia denunciar tudo, ia contar para a polícia. Foi quando um dos capangas, nervoso, fez algo que não estava planejado. Obrigou todos a voltarem para dentro do carro, trancou as portas e empurrou a Pajero ladeira abaixo, direto para o lago. A versão de Dr. Henrique era que tudo tinha saído do controle, que ele nunca quis que aquilo acontecesse, que era só para ser uma intimidação. Mas a verdade é que 5 pessoas perderam a vida porque um advogado corrupto e uma mulher gananciosa queriam dinheiro que não era deles. Os 2 capangas nunca foram encontrados. Provavelmente fugiram para outro estado, ou mesmo para outro país. Marinalva tentou alegar inocência, disse que não sabia que Dr. Henrique faria aquilo, mas as conversas de WhatsApp entre os 2 provavam o contrário. Ela sabia, ela aprovou, ela até sugeriu se livrar dos irmãos de Goiânia. O julgamento aconteceu em março de 2021, 2 anos após o ocorrido. Dr. Henrique Mendes foi condenado a 32 anos. Marinalva pegou 28 anos, ambos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Nenhum dos 2 demonstrou remorso no tribunal. A herança acabou indo toda para os 8 filhos de seu Jorge, os 5 que partiram e os 3 de Brasília. Mas para os 3 de Brasília, o dinheiro veio com um peso enorme, porque tinha sido a ganância da própria mãe que causou tudo aquilo. Dona Carmen recebeu uma pequena parte como viúva, mas ela doou tudo para instituições de caridade. Disse que não queria nada daquele dinheiro maldito. Ela falou em uma entrevista: "Perdi meus 5 filhos por causa de dinheiro que meu marido juntou com outra mulher. Não quero nada disso." Hoje, em outubro de 2025, o caso continua sendo um dos mais chocantes da história criminal de Goiás. O lago da Fazenda Santa Rita foi drenado em 2020. Ademir Soares, o dono, não aguentou ter aquele lugar na propriedade. Mandou aterrar tudo. Hoje é um pasto normal. A estrada vicinal onde a Pajero desviou ganhou uma placa. Uma placa simples colocada pelos familiares, com os nomes dos 5 irmãos: Rodrigo, Marina, Lucas, Beatriz e Daniel. E uma frase: "Vítimas da ganância alheia." O escritório Mendes e Associados fechou as portas. Foi processado por dezenas de clientes que descobriram irregularidades em seus casos. Dr. Henrique tinha feito aquilo com os Cavalcante. Provavelmente tinha feito coisas parecidas com outras famílias. Os filhos de Brasília, os 3 que seu Jorge teve com Marinalva, mudaram de sobrenome. Não quiseram mais ser associados à mãe. O mais velho, Rafael, hoje com 28 anos, deu uma entrevista em 2023. Disse que carrega uma culpa enorme, mesmo sabendo que não teve nada a ver com o que aconteceu. Ele disse: "Minha mãe tirou 5 vidas por dinheiro. Como eu vivo com isso?" O caso dos irmãos Cavalcante nos mostra algo sobre a natureza humana. Mostra como o dinheiro pode transformar pessoas comuns em algo terrível. Marinalva não era uma pessoa malvada desde sempre. Era só alguém que queria mais, sempre mais.
E quando teve a oportunidade, quando viu 30 milhões à vista, ela esqueceu qualquer limite moral. Doutor Henrique era advogado há mais de 2 décadas. Tinha ajudado centenas de famílias. Mas quando foi tentado com uma porcentagem daqueles milhões, ele se vendeu. E no processo causou uma tragédia. Isso não é um caso isolado. No Brasil, casos de conflitos familiares por herança são mais comuns do que você imagina. Em 2023, segundo o CNJ, mais de 70 mil processos envolvendo disputas de herança tramitavam na justiça brasileira. E embora a maioria não termine em tragédia, todos eles revelam o mesmo padrão. Dinheiro divide famílias. A pergunta que fica é: vale a pena? Vale a pena destruir vidas, romper laços, causar sofrimento por dinheiro? Porque no final, Marinalva está presa, Dr. Henrique está preso, os 2 capangas estão fugindo e 5 pessoas perderam a vida. Por quê? Por ganância. Então, resumindo, em 15 de março de 2019, 5 irmãos saíram de Goiânia para buscar uma herança de 30 milhões em Brasília. Foram emboscados por um advogado corrupto e acabaram no fundo de um lago. E até hoje, aquele lago drenado na fazenda Santa Rita serve como lembrete de que o preço da ganância pode ser a vida de pessoas inocentes. E você, o que você acha? Você acredita que casos como esse poderiam ser evitados com mais transparência nos processos de herança? Deixe a sua opinião nos comentários porque eu realmente leio todos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais casos reais perturbadores como esse, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago uma história nova que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você quer ajudar ainda mais o canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que ia gostar. E no próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que desapareceu da própria festa de casamento e foi encontrada 3 anos depois, vivendo uma vida completamente diferente. Você não vai querer perder. Até a próxima!